Quando a noite chega, os sons do mundo começam a silenciar. Mas há gritos que ninguém ouve. Gritos que vêm da alma cansada, do coração ferido, da mente que não consegue descansar. Talvez sua respiração esteja pesada hoje. Talvez o silêncio da sua casa esteja gritando por dentro. Há um tipo de cansaço que nem o sono resolve, porque ele não vem do corpo, mas da batalha travada no espírito. Muitos se deitam em camas com lençóis bem arrumados, mas por dentro estão descobertos, vulneráveis a dardos invisíveis, vozes antigas, lembranças que machucam. Essa oração da noite não é apenas um momento de palavras ditas antes de dormir. É um ato espiritual de rendição, de cobertura e de restauração. Porque há guerras que só se vencem de joelhos no escuro, quando ninguém vê, quando tudo parece perdido. Mas Deus vê, e Ele não se ausenta no silêncio, Ele se aproxima. O Salmo 91 nos diz: não temerás o terror da noite. Mas por que então tantos filhos de Deus ainda tremem quando as luzes se apagam? Porque há pessoas que, mesmo crendo, não conseguem repousar em paz. A resposta está nas brechas abertas, nas culpas não confessadas, nas feridas que ainda sangram no invisível. É na madrugada que os conflitos espirituais se intensificam. É quando os corpos repousam que o inimigo tenta semear o medo, a culpa, o desespero. Paulo já nos alertava em Efésios: a nossa luta não é contra carne ou sangue. E é nesse campo invisível que muitas almas estão sendo atacadas, porque não aprenderam a se cobrir, não com cobertores, mas com o sangue do Cordeiro. O medo noturno é um sintoma espiritual. Não é fraqueza, não é falta de fé, é um clamor por libertação. E Deus responde esse clamor, porque Ele é Deus das madrugadas. Ele não dorme, Ele vela. E nesta oração, nós nos levantamos, não em desespero, mas em autoridade. Declaramos que nenhuma arma forjada prosperará. Declaramos que esta casa está sendo coberta agora, que esta alma será aquietada, que esta noite será marcada não pelo terror, mas pela presença. Talvez você more com outras pessoas, mas a sensação é de solidão. Há lares onde os móveis estão todos no lugar, mas a paz se perdeu em algum canto. Os quartos estão ocupados, os pratos estão lavados, mas o coração da casa está ferido. Feridas emocionais que caminham pelos corredores como sombras silenciosas, ressentimentos não tratados, mágoas que ecoam mesmo quando todos estão calados. É possível ter tudo e não ter paz. É possível ter uma casa confortável, mas espiritualmente vazia. Porque Deus não habita onde apenas se deseja sua presença. Ele habita onde há honra, reverência, santidade. A estabilidade dos bens materiais não garante segurança espiritual. A verdadeira proteção não está nas trancas das portas, mas na consagração dos ambientes. O Espírito Santo é sensível. Ele repousa onde é bem-vindo, como em Betânia, onde Jesus se hospedava porque ali havia lugar para ele. E hoje, neste momento de oração, fazemos um ato profético. Unja os batentes das portas da sua casa, como fizeram os israelitas em Êxodo 12.
Declare que este lar está sob o sangue. Declare que nenhuma força do mal pode ultrapassar o limiar. Porque a casa onde Deus é honrado se torna refúgio, fortaleza, altar. E onde há altar, há fogo. Onde há fogo, o inimigo não permanece. Se a sua casa tem sido um campo de guerra emocional, hoje ela será transformada em campo de descanso espiritual. Porque a presença de Deus não apenas visita, ela habita. E quando o medo vem à noite, ele quase sempre fala com a voz do passado, com as lembranças que ferem, com os traumas que não foram tratados. Pesadelos recorrentes, angústia repentina, insônia persistente, são sinais de que há uma dor não curada, uma memória não redimida, uma ferida que ainda governa. O medo noturno não é apenas psicológico, ele é espiritual. Ele aponta para pactos inconscientes, para palavras que ouvimos na infância, para experiências que nos ensinaram que Deus nos abandonaria. Mas Ele não abandonou. Ele nunca saiu do lugar. Foi a dor que nos cegou. Foi o trauma que nos fez calar. E o Espírito Santo, com sua doçura, hoje desce até os porões da nossa memória e começa a curar. Começa a revelar onde foi que nos feriram, onde foi que nos perdemos, onde foi que deixamos de confiar. Talvez você já tenha feito essa pergunta em silêncio. Deus, por que o Senhor me deixou? E o Espírito responde, eu nunca te deixei. Foi no teu quarto escuro que eu mais estive presente. Porque como com Elias na caverna, Deus não veio no terremoto, mas no sussurro. E hoje, neste sussurro de oração, nós renunciamos aos pactos com o medo. Nós declaramos que toda raiz de terror noturno, toda opressão espiritual, todo trauma que ainda grita, será silenciado pelo sangue de Jesus. Porque há cura no altar, a cura na entrega, a cura no nome que está acima de todo nome. E nesta noite, essa cura começa. Há vozes que insistem em ecoar mesmo depois do perdão. Acusações espirituais, lembranças de pecados já confessados, erros que foram lavados pelo sangue, mas que ainda pesam, como se Deus não tivesse esquecido. E é aí que muitos filhos se confundem. Acham que não foram perdoados porque ainda sentem culpa. Mas a culpa não é o juízo de Deus. É o grito do acusador, tentando nos afastar da paz que já nos foi dada na cruz. A cruz não é apenas consolo, é juízo. Juízo contra o pecado, contra o inferno, contra toda a acusação. Quando você se cobre com o sangue, você se posiciona. Você deixa de ouvir a voz da condenação para ouvir a voz da redenção. O livro de Hebreus diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue fala. Ele não é apenas símbolo, é escudo. Ele grita mais alto que qualquer lembrança de erro. Ele silencia os tribunais do inferno. Ele cobre não só pecados, mas também pensamentos. E nesta noite, como ato de fé, declare sobre você: fui lavado, fui redimido, fui justificado. Antes de dormir, leia em voz alta Apocalipse 12:11 e 1 João 1:7. Permita que essas palavras purifiquem o ambiente da sua alma.
Porque assim como no Êxodo o sangue do Cordeiro protegeu cada família do espírito da morte, hoje o Cordeiro de Deus cobre sua casa com um selo inquebrável. Nenhum espírito de acusação tem legalidade onde o sangue foi aplicado. E há noites em que o silêncio parece mais alto que a oração. Você já esteve ali, tentando clamar, mas só ouvindo o eco da própria dor. Já tentou orar, mas só conseguiu chorar. Já tentou descansar, mas só encontrou inquietação. E mesmo assim, ficou, esperou, permaneceu. Esse é o lugar onde o céu escuta com mais atenção. Não é o barulho da fé que move o coração de Deus. É a entrega silenciosa, o abandono sincero, o coração quebrado que mesmo sem palavras ainda se volta para Ele. O silêncio da noite não é ausência divina, é preparação celestial. O salmista declarou em Salmos 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa promessa não é poesia, é postura espiritual, é confiança radical, e você pode acessá-la. Como? Silenciando a alma, fechando os olhos, respirando devagar e dizendo: Senhor, eu me entrego. Deixe que o Espírito venha como brisa, como no monte com Elias. Deixe que ele toque onde você não sabe nomear. Como uma sentinela que vigia a madrugada esperando a resposta, assim vigie seu coração, porque no escuro da sua dor, Deus ainda fala. Existem casas que parecem tranquilas à primeira vista, mas espiritualmente estão carregadas, não por causa de brigas visíveis ou palavras agressivas, mas por causa da atmosfera que foi se formando ao longo dos anos. Ambientes onde há ressentimentos não ditos, pecados ocultos, objetos consagrados que carregam histórias espirituais desconhecidas. E mesmo que tudo pareça limpo no físico, no invisível, há contaminação, há coisas que se tornaram parte da decoração, mas que carregam pactos, energias, memórias espirituais pesadas. E isso não é superstição, é discernimento, porque o Espírito Santo se entristece onde não há reverência, onde não há ordem, onde o ambiente foi profanado pela rotina sem propósito. É por isso que Paulo exorta em Efésios 4:30: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele é sensível, ele sente. Ele se move quando há santidade e se recolhe quando há legalidade. E hoje, neste momento de oração, você é chamado a discernir o que há na sua casa que precisa ser removido. Que objeto, que música, que lembrança, que hábito. Não se trata de religiosidade, mas de consagração. Assim como o templo de Jerusalém precisava ser purificado para que a glória de Deus enchesse o lugar, sua casa também precisa ser limpa. Faça disso uma prática profética. Ore em cada cômodo, declare a palavra em voz alta, remova o que não glorifica a Deus. Porque onde há limpeza espiritual, há visitação celestial. E sua casa pode voltar a ser um altar, um lugar onde a presença não apenas passa, mas permanece. Mas por que então tantos oram à noite?
e ainda assim não descansam, porque, mesmo depois de clamar, há pessoas que continuam ansiosas, inquietas, com o coração acelerado, porque muitas orações não nascem da fé, nascem do medo. São orações reativas, impulsionadas pelo desespero, pelo pânico, pela urgência, e não pela confiança. E quando oramos com medo, recebemos apenas alívio momentâneo, não paz duradoura. É preciso romper com essa confusão. Orar com fé não é negar o problema, é olhar para ele e dizer: mesmo assim, eu confio. Jesus, em Lucas 22, orou até suar sangue, mas levantou-se da oração fortalecido. Ele não foi aliviado, ele foi revestido, e essa é a diferença entre clamar por desespero e clamar por rendição. A oração da noite precisa ser uma entrega, não uma tentativa de controle, uma liberação, não uma negociação. Por isso, pratique a oração declarativa antes de dormir. Senhor, eu entrego tudo, eu confio, eu descanso em Ti. Recite as promessas, posicione sua alma na rocha, porque quem deita sobre promessas, descansa. E é aqui que entra a metáfora do travesseiro profético. Onde você repousa sua cabeça, determina como será seu sono. Se repousa sobre medo, virá tormento. Mas se repousa sobre a palavra, virá paz. E essa paz, ninguém poderá roubar. Há casas que se tornaram verdadeiros campos de batalha espiritual. E nem sempre é fácil perceber isso. As discussões se tornam frequentes. A enfermidade parece sempre presente e uma sensação de opressão paira no ar, mesmo quando tudo parece normal do lado de fora. Mas no espírito, algo está em guerra. Algo se levantou. Algo que não é só uma fase ruim. É espiritual e precisa ser discernido como tal. A palavra nos alerta: não deis lugar ao diabo. Efésios 2. Quando abrimos brechas emocionais, quando deixamos mágoas, medos e pecados não tratados se acumularem, criamos portais. E o inimigo usa esses acessos. Por isso, precisamos fechar cada brecha, tijolo por tijolo, clamor por clamor. É tempo de se levantar em vigília, de separar noites de intercessão dentro de casa, de jejuar não apenas por necessidade, mas por zelo espiritual do lar, porque o inimigo ataca onde não há resistência, e um lar sem oração é uma muralha sem vigia. Mas como Neemias, você pode reconstruir, pode orar por cada filho, pode declarar cura sobre os relacionamentos, pode cobrir cada ambiente com louvor. Isso não é exagero, é estratégia. E casas que oram juntas permanecem firmes, mesmo no meio do ataque, mesmo na tempestade. A batalha espiritual pode até ser silenciosa, mas há uma autoridade que se levanta em oração, é barulhenta no céu. E quando o céu se move, o inferno recua. E o que dizer das noites em que o sono se transforma em campo de revelações ou tormento? Há pessoas que vivem sonhando as mesmas coisas. Outras que acordam assustadas, como se algo as tivesse tocado. Há quem veja vultos, há quem tenha sonhos com morte, com perseguição, com pessoas do passado, e não sabe o que isso significa. Mas é preciso entender: o sono é um portal espiritual. Deus fala em sonhos, mas o inimigo também tenta invadir esse lugar de vulnerabilidade. Jó 33:15 diz que Deus fala em sonhos, em visões da noite.
E se Deus usa esse espaço, precisamos consagrá-lo. O quarto precisa ser um Betel, lugar onde o céu se abre, como aconteceu com Jacó, quando deitou a cabeça sobre uma pedra e viu uma escada com anjos subindo e descendo. Antes de dormir, ore, peça discernimento, peça que o Espírito Santo cele seu sono, que somente as revelações vindas do céu entrem, que toda interferência da alma ou do inimigo seja silenciada. Faça isso como uma prática espiritual. Unja sua cabeça, declare a palavra sobre sua mente, clame por revelações puras. Porque o sono também pode ser um altar, e Deus ainda fala. Quando o corpo descansa e o espírito permanece conectado, a escada de Jacó continua sendo estendida todas as noites. E você pode estar exatamente no lugar onde o céu toca a terra. Existem orações que não trazem resposta imediata, mas moldam guerreiros silenciosos. São aquelas feitas à noite, com lágrimas nos olhos, sem ninguém para aplaudir, sem testemunhas. Aquelas que não terminam com um milagre instantâneo, mas com uma força inexplicável para continuar. Talvez você já tenha se ajoelhado tantas vezes, sem ver mudança, mas ainda está aqui, ainda crê, ainda ora. E essa persistência não é em vão. A noite é o altar secreto, onde grandes milagres são gestados. É o útero do invisível, onde a fé germina no escuro, sem sinais visíveis, mas sob a supervisão do céu. Filipenses 4, 6, 7 declara que, quando oramos com gratidão, a paz que excede todo entendimento guarda nossa mente e coração. Essa paz é a resposta, mesmo quando o milagre ainda não chegou. Por isso, antes de qualquer súplica, agradeça, abra um diário, escreva o que Deus já fez. Lembre sua alma de que você está respirando por misericórdia. Anote seus clamores, mas também suas gratidões. Porque quem planta em lágrimas colherá com alegria. Salmo 126, 5 nos promete isso. E a metáfora do jardineiro noturno nos ajuda a entender. Ele planta em silêncio, rega na escuridão, mas no tempo certo, a colheita virá. Você pode estar vivendo a noite do plantio, mas Deus já marcou o dia da colheita. E o que acontece no invisível quando você ora sobre sua casa? O mundo natural continua igual, mas no espiritual, anjos se movem, portas se fecham, correntes se rompem, porque a oração é invisível, mas seu efeito é real. Hebreus 1,14 nos lembra que os anjos são espíritos ministradores, enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Quando você ora, você ativa esse envio. Sua casa se torna um território de intercessão contínua, um altar permanente. E todo altar consagrado se torna ponto de visitação divina. Por isso, levante um altar em seu lar, não com pedras, mas com louvor, palavra, oração. Que sua casa seja invadida pelo som do céu, pela presença real do Espírito. Faça disso uma rotina, um louvor ao acordar, um versículo na sala, uma oração antes de dormir. E essa rotina se transformará em habitação, como a brasa que permaneceu acesa no altar de Isaías. A oração da noite mantém viva a chama da comunhão até o amanhecer.
E quando o céu encontra um altar aceso, ele desce. Conclusão profética. O sangue fala, mesmo quando o mundo se cala. Quando você cobre sua casa com o sangue de Jesus, você não está apenas protegendo paredes, você está selando alianças, declarando que ali não é apenas moradia, mas território sagrado, território de pacto, território de paz. Mesmo que os olhos naturais vejam apenas móveis e telhados, os olhos espirituais veem muralhas de fogo e presença angelical. Êxodo 12:13 afirma: o sangue vos será por sinal. E esse sinal continua ativo, vivo, eficaz. Sobre aqueles declare que sobre creem. Sua casa. Este lugar é um altar de paz, refúgio da presença, casa da promessa. Porque quando o sangue cobre, o inimigo passa por cima. A morte não entra, o medo não governa e a paz repousa. Sua casa, coberta pelo sangue, torna-se como a arca de Noé, cercada pela tempestade, mas protegida pela aliança. Enquanto o mundo afunda em desespero, você permanece em segurança, porque o sangue fala, e o que ele diz, o inferno não pode contradizer.